Olá, povo de Deus, sábado 18 de maio de 2024, sétima semana da Páscoa. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 28, 16 a 20 e 30 a 31, e João 21, 20 a 25. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular com um soldado que o vigiava. 3 dias depois, Paulo convocou os líderes dos judeus. Quando estavam reunidos, falou-lhes: irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições de nossos antepassados. No entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro, e assim fui entregue às mãos dos romanos. Interrogado por eles no tribunal e não havendo nada em mim que merecesse a morte, eles queriam me soltar. Mas os judeus se opuseram e eu fui obrigado a apelar para César, sem nenhuma intenção de acusar minha nação. É por isso que eu pedi para ver-vos e falar-vos, pois estou carregando estas algemas exatamente por causa da esperança de Israel. Paulo morou 2 anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus. Com toda a coragem e sem obstáculos, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Quem veio acompanhando nossas reflexões sobre o livro dos Atos dos Apóstolos pode ficar meio decepcionado com seu término. Pois, quando Lucas o escreveu, Paulo já tinha sido martirizado. E por que ele omitiu um fato tão importante? Outra vez para poupar os romanos? Vejam que as autoridades de Roma, segundo Lucas, admitem a Paulo a forma mais suave de prisão. Permitiram a Paulo que permanecesse numa casa alugada, numa espécie de prisão domiciliar, sob a vigilância de um soldado. Nessa condição, Lucas diz que Paulo permaneceu por 2 anos, mas o que aconteceu depois disso não o diz. Na sua perspectiva, tudo já foi dito. O caminho do cristianismo está traçado. O resto não acrescentou nada. Paulo foi solto e viajou de novo? Ou então nunca foi solto e sua prisão terminou com sua morte? Não temos argumentos definitivos para decidi-lo, e Lucas não permite nenhuma conclusão a esse respeito. Durante esses anos, a sua casa transformou-se no centro da pregação do Evangelho. Recebia todos, judeus, pagãos, todos destinados a formarem um só povo que é o Israel verdadeiro. Ao redor de Paulo nasce a igreja definitiva. Poucos anos depois virá a perseguição do imperador Domiciano. Contudo, nenhuma perseguição foi capaz de deter o avanço do Evangelho. A história só confirmou até agora a confiança de Lucas. O Império Romano revelou-se um caminho favorável e providencial. O cristianismo não conseguiu se implantar em outros impérios. Os nestorianos, considerados heréticos em relação à visão que tinham de Jesus e Maria, chegaram até a Índia, a China, mas não conseguiram fundar um cristianismo estável. De fato, com todos os crimes e barbáries, o Império Romano foi o caminho que melhor serviu para a expansão do cristianismo. Estranhos caminhos. João 21, 20 a 25. Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste?
Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que nem caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Na perícope anterior, que nos apresenta as 3 provas de amor às quais Pedro foi submetido, dizíamos que uma das interpretações possíveis era de que essa fórmula servia para resgatar Pedro, pois a comunidade do discípulo amado tinha sob suspeita, devido às suas 3 negações. Porém, vemos hoje que ainda assim a figura misteriosa do discípulo amado continua levando vantagem sobre Pedro. Quando Pedro interroga Jesus sobre o destino do discípulo amado, recebe uma resposta muito dura do mestre. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Porém, Jesus também insiste com Pedro que o siga. Essa questão do fim dos discípulos segue depois de Jesus já haver predito o martírio de Pedro. Mas sobre o discípulo amado paira uma dúvida. Os primeiros cristãos julgavam iminente a segunda vinda de Jesus. Embora muitos morressem, muitos outros viveriam até o regresso do Senhor. Para quem entende que o discípulo amado não é uma figura, mas pode ser a representação figurada da própria comunidade, fica mais claro que tal comunidade não vai ser extinta até a volta do Senhor. Acontece que a vinda do Senhor não aconteceu como pensavam. O próprio quarto evangelho inculca seriamente a presença, a atualidade das realidades escatológicas. O juízo final, a vida eterna, tem lugar aqui e agora, ainda que isso não exclua a dimensão do futuro. O capítulo 21 foi acrescentado para corrigir a má interpretação de algumas palavras de Jesus. Esclarece-se diante do testemunho de Pedro e do testemunho do discípulo que Jesus amava. Testemunho esse que está na base do quarto evangelho. E nós sabemos bem o que o seu testemunho é verdadeiro. O nós indica a comunidade de discípulos que surgiu em volta de João, autor do quarto evangelho. Em algumas comunidades cristãs, hoje celebra-se a vigília de Pentecostes. O profeta Joel é evocado com a promessa do derramamento do Espírito. Diz ele: derramarei meu Espírito sobre todo o ser humano, e vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens visões. Também sobre meus servos e servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. O dia a que se refere o profeta é o dia do julgamento, dia grandioso e terrível. Paulo aos Romanos dedica o capítulo 8 para nos falar do Espírito, que tudo move e dinamiza. Diz ele: sabemos que toda a criação até o momento presente está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Viver nesta condição é estar sempre aberto à ação do Espírito na nossa vida. E nossa vigília é completada com a reflexão do capítulo 7 do Evangelho de João,
que também apresenta a promessa do Espírito sobre todos os que têm sua fé em Jesus. Estes podem se achegar a Jesus e matar sua sede nele. E a promessa é de que nestes rios de água viva jorrarão vida nova do seu interior. Feliz vigília de Pentecostes. Um beijo no seu coração.